dia, Brasil! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito importante, várias, né, conversando conosco, o doutor Marcos Moura, médico psiquiatra, que vai falar sobre depressão. Diminuir o estresse significa ganhar qualidade de vida. E as pessoas têm que optar por isso, né? Ou enquanto pessoas ou enquanto famílias. Eu acho que isso ajuda bastante a prevenir as doenças mentais. Nós vamos conversar também com a promotora do Ministério Público de Pernambuco, Luciana Dantas. Ela falando sobre a política para o idoso. Se os idosos souberem do seu valor, e isso é um trabalho que a promotoria faz para conscientizar os idosos do seu valor enquanto consumidores, enquanto pessoas que devem ser respeitadas em sua dignidade, aí sim os idosos farão valer os seus direitos. E é isso que o Ministério Público quer. E temos também no Giro Sindical, um papo sobre benzeno. Eita, meu Deus do céu! Daqui a pouquinho nós voltamos. Você está assistindo o Tá Ligado Cidadão. Oferecimento Sintranstur, o sindicato que representa a categoria dos rodoviários que fazem o transporte interestadual, intermunicipal e os transportadores de ônibus de turismo, transporte escolar, vans hospitalares e prestadores de serviços. Mantemos um variado leque de serviços na área médica, jurídica e de lazer para os nossos associados. Sintranstur, 16 anos de lutas. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. Eu estou com o doutor Marcos Moura, ele é médico psiquiatra, e nós vamos conversar sobre depressão. Doutor Marcos, a depressão é algo da vida moderna ou ela tem um histórico com a humanidade? A depressão é um fenômeno muito importante na vida moderna, adquiriu um lugar muito grande no sofrimento das pessoas, né? Mas é também um fenômeno que acompanha a humanidade em toda a sua evolução. Se a gente considerar que estar deprimido, né, é demonstrar emoções de tristeza, de desânimo, de apatia, né, perante situações que às vezes são externas, como, por exemplo, o falecimento de um ente querido, ou de situações mesmo de vida, né, a perda de um emprego, ou uma situação difícil, uma mudança de fase de vida. E, às vezes, quando ela é uma depressão biológica, que a gente diz, ela não tem muito relação com o fator externo, mas ela tem a ver com a diminuição de alguns neurotransmissores, que são substâncias que a gente tem para mediar as nossas emoções e as nossas condutas humanas. Como seria esse fator biológico? O senhor poderia citar um exemplo? Se realmente há um diagnóstico de depressão, como uma doença médica ou psiquiátrica, as pessoas às vezes têm, por exemplo, uma depressão sazonal. Em determinado momento do ano, né, às vezes por mudança de temperatura, porque está mais frio, o organismo vai funcionar de uma forma mais lentificada. Seria como um urso que vai hibernar. Né? Só que o urso hiberna e todo mundo espera, quer dizer, ele consegue passar 6 meses ali, né, deprimido, escondido, reservado, e ele só vai sair no verão. No nosso mundo atual, e trazendo isso para os homens, se a gente ficar um pouco, né, isolado, para baixo, sem energia, isso vai determinar um monte, né, de demandas, né, da família, do emprego, das pessoas, e isso teria a ver, então, às vezes, com uma diminuição mesmo desses neurotransmissores. Então, não teria a ver com o fator externo, né? E muitas vezes, mesmo tendo fator externo, esses neurotransmissores eles vão diminuir e a pessoa também vai dar menos respostas às demandas, né, que o mundo e que a família e que os afetos colocam para ela. Hoje, quais são as categorias profissionais que mais são afetadas pela depressão?
É difícil dizer isso, mas eu vejo pela prática de consultório e também de trabalhar no serviço público, né, na Prefeitura do Recife, né, que muitos dos professores têm problemas de depressão ou de ansiedade, né, muitos dos bancários têm, né, pessoas que trabalham no porto, né, em geral profissões que hoje têm exigido que o trabalhador ele seja multifuncional. Quer dizer, que ele tem que fazer várias coisas, né, assumir várias responsabilidades num tempo muito curto, né, e com metas muito grandes a serem atingidas, e às vezes essas metas elas são, vou usar uma palavra difícil, invivíveis. Né? Isso começa a gerar estresse, né? O estresse gera que a pessoa talvez passe a se alimentar menos, a dormir mal, né, recorra ao uso de alguma substância psicoativa ou alguns remédios para ele mesmo ir se automedicando. E esse processo, se ele não for cuidado e se não houver um tempo de descanso, pode levar a algumas dessas nossas doenças atuais. Uma delas a depressão, ou a ansiedade, né, com sintomas depressivos e outras. Então, eu acho que essas categorias elas têm sofrido muito. E essa questão, por exemplo, das crises amorosas, como é que se administra isso? As crises amorosas, sempre um problema, né? Mas é bom ter crises amorosas, né? Significa que pelo menos se teve mas tem umas que são muito doloridas. Eu acho que é a questão da perda, né? A gente volta para a questão da perda, do luto, né? As perdas não são só os falecimentos, a gente perde as pessoas amadas, a gente perde às vezes um projeto de vida, e aí isso faz com que você perca a esperança e às vezes se você não tiver muita ajuda, e aí eu acho que a psicoterapia nesses casos ajuda bastante. Né, o remédio pode dar uma ajuda, mas a psicoterapia ajuda, né, da pessoa se perguntar por que ela precisa tanto da aprovação do outro para ela ser feliz, né? Assim, por que ela mesma não é suficiente. Né? Mas isso pode levar assim, a uma depressão, a um quadro mais de tristeza grave. Aquelas pessoas que dia sim, semana não, amanhece assim meio para baixo, não querem ver ninguém, querem se isolar do mundo. Que espécie de sentimento esse, de depressão é essa? Se a gente for para o lado psiquiátrico, a gente vai dizer que a gente teria um tipo de depressão, que é a depressão unipolar, que é essa que as pessoas elas ficam para baixo em determinado período da vida delas, e aí isso tem que durar algumas semanas, isso tem que ter um prejuízo funcional para ela, né? E você vai ter uma outra categoria de pessoas que têm esse período de depressão, mas que elas têm também um outro período, que é o período dela ficar mais excitada, ela ficar cheia de energia, ligada na tomada mesmo, né? Então, quando a pessoa varia, né, ela vai até o extremo da excitação, e aí ela gasta todo o neurotransmissor dela, e ela cai e ela vai para o outro extremo, que é a depressão. A gente vai dizer então que seria antigamente na linguagem do passado, uma doença bipolar, 2 polos, né, que a gente diz hoje transtorno afetivo. Mas assim, a gente tem que lembrar sempre que independente desse diagnóstico, para a gente não medicalizar tudo, que a gente tem dias bons e dias ruins. Tem dias que eu acordo com o pé esquerdo e assim, seria bom que as pessoas respeitassem isso e me dessem meu tempo. Mais uma vez, vem as demandas contemporâneas, né, que a gente não tem tempo para ficar de mau humor, porque assim, o telefone toca, né, o WhatsApp, a internet, o emprego, então fica muito difícil você não funcionar bem. Né? Mas faz parte da vida também, esses dias bons, dias ruins. Eu acho que é muito importante você ter tempo, áreas verdes, que a gente diz, né? Que se o trabalho for você trabalhar horas a fio sem dar uma paradinha, já é complicado. E fora disso, que você tem essas áreas no seu trabalho, que você tem na sua vida também. O tempo do esporte, né? O tempo da leitura, o tempo do silêncio, porque não é o tempo inteiro estar ligado na TV 24 horas, né? Que você se dê também o direito de não fazer nada, se der tempo. Né, de ficar sentado um pouco e curtir você mesmo, curtir o ambiente, curtir um pouco a praia. Né? Então, essas coisas são coisas que a gente tem, esses recursos, que a depender do estresse que você tem da vida cotidiana, das contas que você tem para pagar ou dos compromissos que você faz, né, se você diminuísse também um pouco isso seria também saudável. Né, que eu pensasse que quanto mais eu quiser conquistar, significa que eu vou também ter que investir mais tempo naquilo. Né? Isso vai me levar a mais estresse. Então, um pouco diminuir o estresse significa ganhar qualidade de vida. E as pessoas têm que optar por isso, né? Ou enquanto pessoas ou enquanto famílias. Eu acho que isso ajuda bastante a prevenir as doenças mentais. Ok, doutor Marcos. Muitíssimo obrigado ao senhor pela gentileza e daqui a pouquinho nós retornamos.
Bom dia, cidadão. O Sindicontas, junto a outros sindicatos de servidores públicos no Estado, está atento às alterações propostas pelo governo estadual e também pelo governo federal e que atingem aos servidores públicos. No âmbito do governo federal, a extinção do abono permanência pode trazer uma grande evasão dos quadros de fiscais do Tribunal de Contas, um quadro já com uma média de idade relativamente alta, em função do último concurso ter sido realizado já há 11 anos. No caso do governo estadual, uma série de alterações previstas no Estatuto do Servidor Público de 68, alterações propostas unilateralmente pelo governo do Estado, ainda têm os seus impactos avaliados. Teremos na próxima semana uma reunião junto a outros sindicatos para discutir o alcance dessas propostas e o quanto podem ou não atingir o servidor público. Estamos atentos. Atenção, trabalhadores das indústrias de bebidas de Pernambuco. Campanha salarial 2015-2016. O Sindibeb está convocando todos os trabalhadores para se juntar a essa luta por melhores condições de salários e de vida. Sindibeb, convocando a todos os seus trabalhadores, a todos os seus associados para a campanha salarial 2015-2016. O Sindup convoca todos os trabalhadores da Universidade de Pernambuco para a posse da nova diretoria sindical. É nesta segunda-feira, dia 26, na sede do sindicato. Sindup, na luta com os trabalhadores da UPE. No Brasil, nós temos 15% da nossa população com mais de 60 anos de vida. 15% dos nossos idosos têm dificuldade de locomoção. Isso faz com que eles necessitem de um familiar, de uma pessoa que os acompanhe. E essa pessoa deixa de exercer a sua atividade laboral. Dentro de 30 anos, nós teremos uma das maiores populações de idosos do mundo. Será que o Brasil está preparado para isso? Será que você conhece dos seus direitos? Eu vou conversar com a promotora de Justiça e Cidadania da Pessoa Idosa, a doutora Luciana Dantas, do nosso querido Ministério Público de Pernambuco. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, é uma satisfação estar aqui. A satisfação é nossa por a senhora ter aceitado o nosso convite e vir falar de um assunto tão importante. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a violência hoje mais forte que o idoso recebe? A violência familiar, realmente, é a maior violência que o idoso vem enfrentando. E, além desta, a violência institucional, vamos chamar assim, que é a violência praticada por várias instituições que não se prepararam para o envelhecimento da população. Então, um grande desafio que o Ministério Público, que a minha promotoria enfrenta, é exatamente estimular políticas públicas em favor da pessoa idosa, para que possamos vencer anos de despreparo das instituições, para que possamos pensar em soluções para essa população que está envelhecendo, já envelheceu e, em maior grau, em maior quantidade da população, irá envelhecer muito mais. Na promotoria, nós já nos deparamos com vários centenários. Eu até não esperava tantos centenários. Já é uma realidade. E essa realidade é maior a cada dia que passa. Temos encontrado várias pessoas com mais de 100 anos. E como o nosso estado, como o nosso município está preparado para receber essas pessoas? Como o nosso sistema de saúde, que não dá conta hoje da nossa população idosa, está se preparando para receber em maior número ainda nossos idosos? Então, é um desafio do Ministério Público preparar também essas políticas para que mais médicos, mais profissionais de saúde, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, possam estar, sim, preparados para atender essa população. No caso aí do atendimento público de saúde, o idoso, ele tem prioridade? Ele tem prioridade.
há uma grande discussão no âmbito médico, há os casos de emergência, que o médico que afere essa questão, só que, todavia, quando há uma consulta médica, o idoso, sim, ele tem prioridade no atendimento. Nas questões relativas à cirurgia, o idoso tem prioridade, porque, por exemplo, um idoso que leva uma queda, ele precisa fazer logo essa cirurgia, senão isso gera no seu organismo um desequilíbrio bioquímico e ele pode vir a falecer em decorrência dessa queda. Então, há necessidade de um atendimento célere para aquele idoso, sim. E quando chega a notícia à nossa Promotoria de Justiça do não atendimento com prioridade dessas pessoas idosas, nós agimos para que seja respeitada a prioridade e esse idoso seja rapidamente atendido. Os bancos fazem aquelas filas que eles colocam lá uma placa imensa, preferencial. Mas muitas vezes a fila preferencial ela demora mais no atendimento do que a fila comum. Como a pessoa idosa deve se portar neste caso? Veja, pelo Estatuto do Idoso, na verdade, o idoso teria direito a ir para qualquer fila e ser atendido antes. O Ministério Público, através da Promotoria do Idoso e através da Promotoria do Consumidor, está buscando um acordo com os bancos, que seja firmado um termo de ajustamento de conduta para que haja um treinamento dessas pessoas que atendem o idoso, porque o idoso às vezes tem uma dificuldade porque ele não foi inserido nessa cultura da informática, nessa cultura da automação. Ele às vezes tem uma dificuldade de visual, às vezes tem uma dificuldade para digitar porque tem alguma artrose, já está com uma deficiência por alguma doença degenerativa. Então, há necessidade dessa sensibilização das pessoas que vão atender essas pessoas idosas. E há necessidade da adequação dos serviços. Quem partir na frente com esse atendimento mais humanizado, certamente vai ter um retorno, porque o consumidor vai saber também reconhecer esse tratamento diferenciado. É uma questão de consumo. Todos nós somos consumidores e os idosos, as empresas que reconhecerem nos idosos pessoas consumidoras estarão, sim, partindo na frente. Porque hoje nós temos pesquisas que existem municípios, Ivan, no interior do estado de Pernambuco, por exemplo, que a renda que vem para os idosos é superior ao fundo de participação do município. É verdade. Então, o dinheiro que vem das aposentadorias ou o dinheiro que vem dos benefícios de prestação continuada, pagos, repassados pelo INSS para os idosos, é superior ao que vem para a prefeitura. Então, se for tirar daquele dinheiro dos idosos, a economia daquele município não gira, não anda, não roda. Então, se houver essa sensibilização dos empresários que há uma importância financeira, econômica dos idosos, aí sim, e também se os idosos souberem do seu valor, e isso é um trabalho que a promotoria faz para conscientizar os idosos do seu valor enquanto consumidores, enquanto pessoas que devem ser respeitadas em sua dignidade, aí sim, os idosos farão valer os seus direitos. E é isso que o Ministério Público quer. Há uma questão aí do transporte público, que a pessoa com mais de 60 anos tem direito, a questão do imposto de renda, né? Do sistema de financiamento habitacional. Eu gostaria que a senhora fizesse um relato de como o idoso deve agir para ter esses benefícios legais que muita gente desconhece. A pessoa com mais de 60 anos, muitas vezes tem direito à isenção de imposto de renda e não sabe. Por exemplo, a pessoa com mais de 60 anos, que é acometida de Alzheimer, Parkinson, câncer, uma cardiopatia grave e outras comorbidades que estão elencadas numa portaria do INSS, essas pessoas têm direito, sim, a essa isenção do imposto de renda. E esse panfleto, que depois vocês podem procurar lá na promotoria da pessoa idosa, já vem elencando esses direitos básicos da população idosa. É um panfleto muito singelo, mas que já tem as dicas desses direitos que a população em geral não tem conhecimento. Então, por exemplo,
A pessoa com cardiopatia, que é uma das patologias que mais acomete a população idosa, com cardiopatia grave, pode sim ter isenção do imposto de renda. Pode requerer no próprio órgão público, que a pessoa é aposentada, por exemplo, ou que a pessoa ainda está na ativa, mas pode ir lá e requerer, ou junto ao INSS, certo? Ou junto da Receita Federal, dependendo do caso, tem aqui como requerer esse direito. Ou, por exemplo, a pessoa que, uma idosa, uma pessoa que fez uma mastectomia, estamos aqui, você está com o símbolo do Outubro Rosa, para a gente falar de algo bem, que está sendo bem discutido, retira uma mama, fica com uma sequela de um câncer de mama, tem direito à isenção do imposto de renda, tem direito a, por exemplo, adquirir um veículo sem pagar todos aqueles impostos que existem, que incidem sobre o preço do veículo cai quase 30%, tem o direito a não pagar o IPVA todos os anos. Então, há as formas de requerer, são vários direitos, mas ainda, nos conjuntos habitacionais, por exemplo, eu sou promotora de justiça do Recife, o que é que a gente vem lutando? A Prefeitura vem reconhecendo isso. 3% das unidades habitacionais, tanto dos conjuntos habitacionais levados à frente pela própria Prefeitura ou pelo PAC, que é algo que tem se falado muito, tem que ser reservados 30% 3% das unidades para pessoas idosas, com acessibilidade, tem de ser no térreo, respeitadas todas as questões da acessibilidade. Mas ainda, vamos dizer, transporte público interestadual. 2 vagas naquele ônibus é reservado para idoso. Ele tem que fazer essa solicitação com antecedência. Reserva antes, exatamente. Liga para a empresa, reserva antes. Se disser, não tem mais vaga, mas eu tenho direito a pagar a metade da passagem, mas para tanto tem que ter a renda de no máximo 1 a 2 salários mínimos e tem que estar inscrito no CRAS do seu município, certo? Centro de Referência da Assistência Social do seu município. Tem vários CRAS em cada município, em todo município tem CRAS. Então, não há dificuldade para a pessoa conseguir a sua inscrição no CRAS, certo? Outro direito, não vamos confundir com o transporte público municipal, que é no município. Por exemplo, aqui no Grande Recife, a gente tem um Grande Recife Consórcio, essa gratuidade na passagem é a partir dos 65 anos, tá certo? Mas idoso é a partir de 60 anos. E esses outros direitos todos são garantidos a partir dos 60 anos. Tá certo? Ok. Doutora Luciana, muito obrigado à senhora pela gentileza, mais uma vez, em estar conosco. E estamos aqui à disposição para que a senhora venha outras vezes e também à disposição do Ministério Público de Pernambuco por esse trabalho brilhante junto à nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Liana Araújo, sou secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Pernambuco e venho aqui falar com você sobre o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa vem fazer esse alerta, porque no ano de 2013 morreram em torno de 14 mil mulheres com esse diagnóstico. Precisamos fazer o autoexame e fazer o exame que está disponível na rede SUS. Você precisa se cuidar, não vamos engrossar essa estatística. A CUT está nessa luta através dos sindicatos que fazem essa discussão nas suas bases. Vamos todas nos organizar e fazer um combate concreto ao câncer de mama. O Sindup convoca todos os trabalhadores da Universidade de Pernambuco para a posse da nova diretoria sindical. É nesta segunda-feira, dia 26, na sede do sindicato. Sindup, na luta com os trabalhadores da UPE. Atenção, trabalhadores das indústrias de bebidas de Pernambuco.
Campanha Salarial 2015-2016. O Sindibeb está convocando todos os trabalhadores para se juntar a essa luta por melhores condições de salários e de vida. Sindibeb, convocando a todos os seus trabalhadores, a todos os seus associados para a Campanha Salarial 2015-2016. É greve. É greve? Greve. É greve. É greve. O Simpol continua na luta por mais segurança pública para o cidadão pernambucano. Na última semana, o sindicato realizou um protesto na cidade de Caruaru, afixando cruzes no Marco Zero da cidade, representando as mais de 300 pessoas assassinadas na região do Agreste desde o início do ano. Para reduzir a violência em Pernambuco, é preciso investigar os crimes e punir os criminosos. Trabalho de uma polícia civil bem equipada e recebendo salários dignos. É isso que exigimos e reivindicamos aqui em Praça Pública. O compromisso, o dever e a responsabilidade do governo do Estado de prover segurança pública para o povo de Pernambuco. E que, infelizmente, hoje não estamos tendo uma boa gestão na segurança pública no nosso Estado. TV Simpol no ar. O benzeno é um produto tóxico que está presente na gasolina e ele pode causar câncer na parte da medula óssea. Então, temos que ter bastante cuidado ao contato com a gasolina. Onde nós temos esse maior contato é nos postos de gasolina, ao abastecer o carro. Os frentistas estão muito expostos a isso. O pessoal também que usa a gasolina como solvente em oficinas também tem bastante cuidado. E na produção desse produto que é produzido na refinaria. Aqui no nosso caso em Pernambuco, na refinaria Abreu e Lima. Ele é produzido junto com a gasolina, que é produzido lá na refinaria. E o que a gente vem também bastante conversando com o pessoal nas reuniões de CIPA, da refinaria Abreu e Lima, qual eu faço parte, e faço parte também do GTB, que é o Grupo Trabalhador do Benzeno, que é quanto à exposição, e a empresa ela ainda está relutando em implantar o programa de proteção do trabalhador, no caso da refinaria Abreu e Lima. E a gente vem junto aí com os órgãos, com a Fundacentro, com o Ministério do Trabalho, em conversa com a empresa para implantar o mais rápido possível. E nos postos de gasolina, é uma campanha nacional que a gente tem da não exposição ao benzeno dos frentistas, que a gente também deve não pedir para abastecer o tanque acima do limite. Quando disparar o carro, parar ali, porque ali causa mais exposição dos vapores, aquele cheiro que a gente sente lá no posto, é o benzeno. E isso aí o frentista constantemente em contato com aquilo ali vai prejudicar muito ele. CIEEC, o sindicato que representa todos os trabalhadores em edifícios e condomínios. CIEEC mantém 3 clínicas com mais de 40 especialidades médicas, assistência jurídica com diversos profissionais na área do direito e atendimento na área de lazer com um clube de campo para todos os seus associados e dependentes. CIEEC, administração Rinaldo Júnior. No dia 30 de setembro, comemora-se o Dia do Ferroviário, numa referência à fundação da antiga rede ferroviária.
Sustentando e dando vida a toda essa história, está uma categoria que, com orgulho, dedica sua vida profissional para trilhar os rumos do futuro do nosso país. Uma homenagem do Sindimetro PE aos metroviários e metroviárias que fazem a cidade andar.